nosso TED é o número 702 de 2020, né? Ele começou em novembro de 2020 e está previsto para terminar em novembro desse ano, então a gente está na reta final aí da consolidação dos resultados para fechar todas as análises, né? O título desse TED é Avaliação do comportamento viscoelástico linear de misturas asfálticas no dimensionamento de pavimentos rodoviários submetidos a carregamento dinâmico. Isso é um dos diferenciais que a gente apresenta, porque normalmente os dados gerados experimentalmente são aplicados em modelos de comportamento, geralmente lineares e estacionários, né? E a gente está partindo para uma análise mais avançada, já colocando isso sob carga dinâmica, tá? Que inclusive isso foi explicado, né, quando a gente apresentou aqui no IPR também sobre a parte do dimensionamento de pavimentos, né, pela metodologia francesa. O Amaro deve ter os links todos das apresentações anteriores, se puder compartilhar, o pessoal pode assistir também. Bom, e justamente a apresentação de hoje, ela foca no nosso produto 3, tá? De 4 produtos previstos para esse TED, em que trata-se basicamente da apresentação dos resultados iniciais, tá? Do comportamento viscoelástico linear dos materiais em concreto asfáltico na primeira parte. Tá? Como eu falei ainda agora, né, esse produto ele já foi complementado com a segunda parte, tá? E a apresentação disso vai se dar em agosto, na complementação dessa apresentação nesse momento. Bom, o outro diferencial desse TED é que, normalmente, né, a gente vê os TEDs sendo trabalhados com um laboratório capitaneando, né, todo o trabalho. E nesse nosso caso aqui, a gente juntou 3 forças da Universidade Federal de Santa Catarina, o LabTrans na parte gerencial, né, do projeto, e o LDT-PAV, que é o laboratório que eu faço parte, sou supervisor, juntamente com o LabPAV, né, na pessoa do professor João, da professora Luciana, né, em Florianópolis, né, dando a parte de suporte técnico para o projeto. Então, esse é um outro diferencial também que o projeto leva a união de laboratórios para gerar um resultado mais denso, mais qualificado de todo o processo executado, né? Bom, no que diz respeito à apresentação de hoje, a gente vai tratar um pouco das considerações iniciais sobre a metodologia de formulação francesa, sobretudo para quem não tem um contato corriqueiro com ela, né? Falar um pouquinho sobre a caracterização dos materiais que levaram à formulação das misturas asfálticas adotadas no projeto, sobretudo a parte de granular e ligante betuminoso, as curvas granulométricas, como é que elas foram concebidas, né? De que maneira essas curvas foram tratadas, né, em relação ao que a gente costuma fazer no Brasil, e os resultados e as discussões dos ensaios, né, obtidos nessa condição inicial, passando pela massa volumétrica real dos materiais, né, das misturas asfálticas, a reometria por cisalhamento dinâmico dos ligantes betuminosos escolhidos, a habilidade de compactação, resistência à ação deletéria da água e a resistência à deformação permanente, já com as dosagens, né, já com as condições de trabalho estabelecidas para o nosso projeto. E, por fim, as considerações finais sobre o que a gente explicar para vocês hoje aqui e o que veio pela frente depois na segunda parte. Bom, em relação ao TED, tá, pessoal? Ele é constituído de 4 produtos. A gente vai tratar hoje do produto 3, na primeira parte dele, né? E, como eu falei para vocês, iniciou em 20, né? Acaba agora em 25, em novembro. Tá? O valor foi pouco mais de 5 milhões de reais, né? Praticamente todo ele colocado em infraestrutura, né? Aquisição de equipamentos, que foi uma coisa que a gente agradece demasiadamente ao DENIT por esse apoio, né? A gente espera que ele continue, né, em situações futuras aí, porque realmente somente com esse tipo de iniciativa que a gente consegue desenvolver pesquisas de alto padrão nesse país, né? Com esse tipo de investimento. Então, são 4 nichos, né, que são os 4 produtos que são tratados no projeto. 5 capacitações, tá? Essa aqui faz parte da 4ª, né? Então, vai ter a 5ª capacitação ainda mais para o final do nosso TED, né, que já vai estar ligado à parte das simulações numéricas para dimensionamento, a aplicação dos dados experimentais finalmente para o dimensionamento, né? E 4 produtos finalmente obtidos, né? Sendo que já foram entregues 3 e o último produto está para ser entregue ao final do TED, né? Já está encaminhando já. A árvore de experimentos, né, é uma árvore bastante grande, né? Ou seja, foram 5 anos de estudos aí, né? A gente conseguiu concluir agora há cerca de um mês os últimos resultados.
tá? Para vocês terem uma noção do tamanho da árvore experimental que foi trabalhada. Então, basicamente, duas misturas asfálticas foram escolhidas para teste. Lembrando que o nosso TED está 702/2020, que é o escopo dessa apresentação, não trata da parte geotécnica, tá, dos materiais. A gente não foi pesquisar a parte geotécnica, não era o escopo do nosso TED pactuado com o DENIT. Era a parte de estudo de misturas asfálticas, sobretudo de alto desempenho, para aplicação em dimensionamento sob carga dinâmica. Claro que no momento das simulações numéricas vão ter estudos à parte realizados em relação à geotecnia de alguns materiais, mas não é o foco desse TED, tá? Só para deixar bem claro. Então, toda a árvore experimental foi concluída, né? Vocês estão vendo as setas em verde, foram todas as etapas já traçadas, né? Principalmente o módulo complexo, sobretudo fadiga, tá? Que leva bastante tempo, foram 8 curvas de fadiga no final das contas. Para quem está acostumado a trabalhar com curva de fadiga a deslocamento controlado, sabe o que eu estou dizendo? É muita coisa. Tá? Foram mais de 2 anos fazendo ensaio de fadiga, para vocês terem uma ideia. E algumas precisaram de confirmações, então acabou que quase que dobrou esse número de curvas sendo realizadas, né? O que mostra o tamanho desse experimento, tá? Aplicado para entregar o resultado com toda a confiabilidade possível. É importante também dizer que lá no produto 4, tá? Desculpa, no produto 3, segunda parte, que vai ser em agosto, a gente vai também apresentar para vocês resultados, não apenas da metodologia francesa, mas também resultados em relação à metodologia do Medina, tá? Que uma das condições do produto 4, que é a parte de simulação numérica, é fazer cenários comparativos de soluções por ambos os métodos, tanto o método francês quanto o método do Medina, e verificar os impactos das soluções e o porquê de cada solução em cada caso. Ok? Então, esses ensaios estão todos concluídos já. Bom, no que diz respeito à apresentação de hoje, o conteúdo de hoje, né? A metodologia francesa, tá? Ela é dividida em 4 níveis, a bem dizer 5 níveis, tá? Porque o nível 0 começa com a parte de caracterização de materiais, escolha dos materiais, formulação da curva granulométrica, então são as partes, né, de análises preliminares para que se possa, de fato, fazer o teste de desempenho mecânico desses materiais. Tá? Então, quando você tem a aprovação desses materiais inicialmente triados, né, para poder trabalharem na condição de formulação de misturas asfálticas, passa-se, de fato, para os níveis de avaliação de comportamento mecânico. E aí existe uma bipartição ali entre níveis empíricos e níveis fundamentais. E aí é muito importante, tá, deixar bem claro essa expressão empírica bem explicada, que às vezes o pessoal tem um preconceito com o empirismo, achando que o empirismo é algo que é completamente contra a ciência, que não é científico, que é algo que não é válido. Há que tomar muito cuidado com isso, tá? Tá? Esse empirismo, tá? O nome já está dizendo, ele é baseado em experiências e resultados, tá? Feitos ao longo do tempo, né? Moldados a cada caso em função de cada necessidade de projeto. Só que ele não está aí por acaso, esse empirismo. Tá? Existem fenômenos, tá? Que ainda que tenham vários estudos já formulados no mundo para que se possa ter modelagens de previsão de comportamento, eles ainda são considerados fenômenos caóticos, tá? De difícil previsão matemática, tá? E que não tem modelagens ainda consagradas de maneira genérica, tá? Para a descrição do comportamento dos materiais em cada caso. Então, por isso é necessário se fazer essa análise a cada formulação projetada, para que se possa ter a certeza de como ela se comporta na prática em cada caso. Alguns exemplos rápidos aqui. Enquanto está tendo a compactação pelo rolo compactador em campo, tá? Você consegue controlar as condições de compactação em relação à densidade do material, a verificação de como o material se comportou após a compactação, depois do serviço realizado. O máximo que você controla ali é número de passada e temperatura. Mas você não vai conseguir controlar o quê? A acomodação interna dos materiais ao longo do processo de compactação. Essa interação que ocorre, tá, no intertravamento interno da mistura asfáltica é algo que se dá de maneira bastante randômica, tá? Ou seja, aleatória, né? E que você, como projetista, não vai conseguir controlar isso. Em campo, sobretudo, né? E nem mesmo em laboratório. Você consegue aferir de que maneira isso ficou após o serviço executado. Então, por isso, é um fenômeno que não se dá de maneira igual para todos os casos,
tá? Ele é aleatório, então por isso ele é considerado caótico nessa condição. Outra situação também é o ensaio de Durier, verificação deletéria da água. Você quantifica a ação deletéria da água após ela ocorrer. Mas enquanto esse processo está ocorrendo, você não consegue prever matematicamente por que caminhos essa água vai penetrar, de que maneira ela vai fazer a condição de ação deletéria sobre o material, se ela vai desgastar mais numa área e menos numa outra. Isso você não consegue prever de maneira acurada. Então, por conta disso, também é um fenômeno que ainda acontece de maneira randômica, né, e que não se consegue prever isso de maneira perfeitamente acurada, né? A deformação permanente é outra situação. Existem várias teses e dissertações, tá, que propõem modelos para poder prever a condição da deformação permanente. A questão é que todas elas, no final das contas, chegam à conclusão de que as condições daquele modelo trabalhado são para aquele tipo de material estudado, tá? E que para outros casos precisaria progredir em análises e por aí vai. Ou seja, não é algo ainda de um modelo fechado para todos os casos e nem uma descrição universal do comportamento da deformação permanente dos materiais. Você quantifica após o ensaio realizado. E você também não consegue prever o nível de fluência que vai acontecer antes da condição ser colocada em prática. Ah, mas existe um ensaio de reologia. A reologia dá um indício dessa previsão, tá? Porque você transpor, e a gente vai comentar isso depois mais, você transpor o comportamento reológico de ligante asfáltico para misturas asfálticas, há que se tomar muito cuidado com isso, muita parcimônia, porque as coisas não são tão transpostas de maneira direta. Há muitas considerações que têm que ser feitas, tá? E o comportamento, se fosse igual o ligante apenas para a mistura asfáltica, eu não precisaria testar a mistura asfáltica. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, até porque o produto final que vai para campo é a mistura asfáltica e não é o ligante sozinho. Não se faz camada só de ligante. Você faz a camada compondo o ligante com outros materiais. Ainda que várias propostas desse tipo de transposição de comportamento existam na ciência, tá? Mas há que tomar muito cuidado com isso. Então, por essa razão, até o nível 2, pessoal, é considerado pela metodologia francesa um nível empírico, que ele precisa da experiência da prática desse tipo de observação em laboratório e mesmo em campo, para que se possa aferir que se de fato o comportamento é aquele esperado ou não em cada caso. Já o nível 3 e 4, tá? Quando você trabalha com misturas estruturantes, ou seja, que vão para o dimensionamento do pavimento, que tem um caráter estrutural como camada, porque existem as de camada funcional, né? Que não tem parte estrutural no projeto, aí entra o nível fundamental. E aí é fundamental porque a propriedade desse material ela é fundamental na descrição do comportamento da estrutura do pavimento. Ou seja, quando você dimensiona, tá, salvo pouquíssimos tipos de metodologia de dimensionamento, como a nossa atual do DENIT, né, que existe no momento, não te exige módulo de rigidez e nem a fadiga da mistura asfáltica. Tá? Então, são casos raríssimos hoje em dia já. Todas as metodologias que trabalham no sentido empírico-mecanístico já exigem isso. Inclusive, o Medina, mesmo com uma proposta diferenciada, tá, a uma condição um pouco mais acurada, já trabalha pedindo, né, módulo de resiliência do material e fadiga também. Ambos a compressão diametral, outro nível, mas pedem. Então, você vê que os níveis fundamentais são importantes na descrição do comportamento do material enquanto estrutura aplicada no campo, ok? Para que você possa fazer o dimensionamento. Então, hoje, tá, pessoal? A nossa explicação ela vai a ter no nível do âmbito 0 ao nível 2. E como eu falei para vocês há um pouco mais cedo, nível 3 e 4, módulo complexo e fadiga, vão para a apresentação de agosto, que é complementar a essa aqui. Bom, para quem também não está acostumado com a metodologia francesa de formulação, existe uma gama bastante diversa, tá, de tipos de misturas asfálticas. Isso é uma outra coisa importante que o Brasil deve adotar nas suas condições futuras, né, se quiser evoluir como um país de ponta no dimensionamento e na formulação de misturas asfálticas, é estabelecer padrões para cada tipo de mistura asfáltica que se pretende formular. E elas vão ter o quê? Protocolos a serem seguidos para que todas as pessoas que vão trabalhar no campo
ou no laboratório, em pesquisa, formulando materiais para melhorar essas condições, tenham balizas técnicas para seguir. Hoje, o que a gente tem? Uma especificação de serviço, que é a 031, né, se não me falha a memória do número, tá? Mas que ela é muito genérica demais. E aí acaba que cada um faz a sua formulação, né, e não estabelece-se um padrão para a verificação de cada tipo de condição ao longo de todo o nosso território nacional. Talvez vocês vão entender um pouquinho mais com o tempo aqui da explicação como é que funcionaria esse tipo de trabalho. Quem é muito partidário, e eu já vi falando sobre isso também, que me chamou muita atenção, tá, foi o Lucas, né, o Luquinha lá do UFC, da Universidade Federal do Ceará, talvez também pela condição da formação que ele teve na França, né, que eu acho que o futuro da questão de formulação de misturas asfálticas no Brasil é esse: estabelecer tipos de misturas asfálticas padronizadas para o nosso Brasil, e não apenas um CBUQ genérico, que hoje tudo que se formula, né, em geral, de misturas a quente aplicadas em camadas de pavimento, cai, na maior parte dos casos, na classificação de CBUQ. Só que o CBUQ, pessoal, ele pode comportar tudo que é tipo de característica de mistura asfáltica nas condições de concreto betuminoso usinado a quente. Só que tem muita particularidade. E aí é que eu quero dizer, tá? A gente tem que particularizar as formulações por categorias para que se possa justamente cada uma delas ter um padrão de desenvolvimento para aplicar em um determinado caso nos nossos padrões de dimensionamento. Do contrário, cada um vai continuar formulando como queira, né, e fazendo a sua formulação, e daqui a pouco o padrão se perde e a gente não consegue controlar perfeitamente em cada caso. Essa é um outro know-how francês que a gente gostaria de trazer para o Brasil, a categorização das misturas asfálticas por classes, né? Bom, no nosso TED a gente trabalhou com duas misturas asfálticas estruturantes, tá? Ou seja, que são utilizadas como camadas estruturais no pavimento, aptas a suportar carregamento e consideradas as duas de melhor qualidade, ou seja, de melhor nobreza de formulação para essas condições. A gente entende que o DENIT trabalha com a malha rodoviária federal, as que possui a maior condição de carregamento e intensidade volumétrica no país. Logo, hoje em dia, pessoal, não é mais possível se fazer bons projetos de dimensionamento considerando ligantes convencionais por penetração, seja 50, 70, 30, 45, ainda que tenham casos muito isolados de sucesso de rodovias que tenham durado algum período a mais com essas condições ali. Mas não é o escopo geral do Brasil. Se a gente for observar os números de divulgação do estado geral das nossas rodovias, a gente precisa melhorar muito, demasiadamente. Nós, como usuários, leigos ou não, vemos as condições no pavimento no Brasil. A maior parte deles está numa condição muito caótica, muito complicada, tá, e de muito pouca longevidade. Então, a gente precisa evoluir nas condições de formulação para que se possa obter situações de qualidade em longo prazo, gastando menos dinheiro na mesma obra. Nós não somos um país que está jogando dinheiro fora. Então, dinheiro aplicado em obra de infraestrutura precisa ser bem aplicado para que dure o tempo todo que foi previsto de fato em projeto, com a menor condição de intervenção possível. Então, pessoal, dentro desse escopo aqui da metodologia francesa, a gente escolheu a mistura de módulo elevado, tá, na abordagem fundamental, e a mistura de grave-bitume. Só para dar um enredo rapidamente para vocês, tanto a mistura de módulo elevado quanto de grave-bitume, elas são projetadas para serem utilizadas em camadas de base e subbase, tá? Em alguns casos de ligação, eventualmente, né, para a condição de formulação de misturas asfálticas. Em estrutura de pavimento francês, a camada de rolamento superficial, ela, na maior parte dos casos, ela é uma camada funcional, tá? Que não entra nem no dimensionamento do ponto de vista de consideração de estrutura, tá? Porque ela é feita apenas para garantir uma boa condição de aderência pneu-pavimento, tá? Uma boa rugosidade superficial, escoamento superficial das águas, tá? A proteção das intempéries sobre as camadas estruturais subjacentes, no caso, radiação solar e chuva, principalmente contaminantes, óleos e por aí vai, que são despejados por veículos, né? E resistência à deformação permanente. Mas elas não entram no escopo do dimensionamento como camadas estruturais, tá? Então, essas camadas que a gente está estudando são para que suportem
a parte estrutural do pavimento, né, ou seja, a carga, né, os esforços, a tração, resistam à fadiga com boa rigidez. E aí, ao longo da nossa passagem aqui pelos slides, a gente vai voltar muitas vezes nesse escopo aqui de protocolos para mostrar para vocês como é o passo a passo de análise dos nossos materiais ao longo dos ensaios que estão sendo realizados, hoje até o nível 2 de deformação permanente. Outra coisa também, dentro do TED se buscou, tá, trabalhar com as misturas dentro da sua respectiva categoria nas maiores classes possíveis, tá? Ou seja, as mais nobres possíveis dentro da sua própria classe. Então, a mistura de módulo elevado visada no projeto foi a de classe 2 e a de grave bitume, tá, foi a de classe 4, ok? A gente vai entrar em maiores detalhes ao longo da nossa explicação ali. Bom, algumas coisas que eu queria chamar a atenção para vocês em relação à caracterização dos materiais, tá? Se vocês observarem, né, todos os resultados obtidos ali em relação aos limites, né, normativos, eles estão aprovados. Porém, eu queria chamar a atenção para duas coisas importantes, tá? Quando a gente olha ali, por exemplo, o índice de forma, tá? Para quem está acostumado a trabalhar com esse ensaio, o índice mínimo que tem que existir é meio, 0,5. E todas deram acima, né? Todas as condições ali de análise, tanto da Brita 1 quanto Brita 0, deram superiores, né, da nossa utilização ali, tá? 0,60, 0,65, tá? Em duas ocasiões que elas foram testadas, né, em momentos distintos, antes de entrarem na formulação propriamente dita. Bom, o que eu quero dizer com isso? A norma coloca, né, a especificação de serviço coloca que o mínimo é meio. Acima disso, está aprovado e é considerado uma amostra com boa cubicidade. Primeiro ponto é esse, tá, pessoal? Considerar a amostra boa como se ela estivesse na forma cúbica. O termo cúbico não é correto para esse tipo de condição de análise, tá? Porque se você analisar o que é um cubo, o cubo é basicamente um dado, a forma de um dado. Ele tem o quê? As arestas dele, né? Ou seja, as faces bem planas. Se você juntar um conjunto de cubos, né, no mesmo monte, eles não vão ter um intertravamento perfeito, justamente porque ele não tem reentrâncias nessas faces paralelas deles ali. Tá? Isso prejudica muito o ângulo de atrito e um bom intertravamento. Então, o correto da análise é você ter um material com boa subangularidade. Então, a subangularidade, ela permite que você tenha um formato, uma macrotextura que tenha reentrâncias, que permitam o encaixe desses materiais, né, a formar um intertravamento, um ângulo de atrito adequado, garantindo um melhor esforço mecânico, melhor resistência ao esforço mecânico aplicado pelo tráfego. E o melhor, né, resistência ao cisalhamento também. Tá, esse é o primeiro ponto. A macrotextura tem que ser subangular. E a microtextura tem que ser rugosa, não pode ser lisa para não ter deslize entre essas faces e você não ter um intertravamento adequado. Tá? Por isso que corrigir granulometria com areia, né, ou com seixo rolado, essas condições é coisa do passado, pessoal. Tá? Quanto mais você insere material com macrotextura arredondada e microtextura lisa, mais você prejudica o comportamento mecânico e menos vai ser a durabilidade em campo. A outra coisa, tá, é que se você analisar esses resultados de índice de forma ali, apesar da norma considerá-los aprovados, tá, o mais importante de tudo, tá, é que você considere o número de partículas lamelares dentro dessa amostragem. Tá? Porque, em geral, você separa 100 partículas, tá, de cada duas partículas mais representativas na condição percentual da distribuição granulométrica. E faz as medidas ali pelo paquímetro, né? E depois determina um índice por volta de uma média dessas 100 partículas. Só que dessas 100 partículas, quantas são lamelares e quantas não são? Então, essa que é a discretização importante a ser realizada. Então, para vocês terem uma ideia, a nossa Brita 1, nesse período, ela estava dando 35% de lamelaridade, enquanto a Brita 0 estava dando 26, 27. Na França, para que seja aprovada um granular, para que seja aprovado um granular para colocar em mistura asfáltica, ele tem que apresentar no máximo 25% de partículas lamelares. Então não basta ter um índice de forma aprovado, eles nem trabalham com índice de forma. Eles trabalham com percentual de partículas lamelares. E aí eu tive uma notícia interessante, né? Enquanto eu estava na quinta CEPLAN, que foi feita ano passado em Brasília pelo IPR, que o Nelson, também do IPR, me disse que eles já colocaram
na nova especificação, a análise de partícula, de percentual de partículas lamelares. Só que não estabeleceram ainda qual é o percentual máximo aceitável. E isso é muito importante. Tá? A norma de ferrovia já prevê isso, porém também não coloca ainda qual é o máximo de partículas aceitáveis. Tá? É muito importante que isso seja estabelecido. Eu sugeriria, né, que colocasse 25%, aproveitando o know-how dos franceses, que já colocam isso na sua norma. Isso melhoraria demasiadamente, tá, o nosso processo de britagem em campo e forçaria as pedreiras a produzirem granulares de maior qualidade, garantindo melhor intertravamento e uma mistura asfáltica de maior qualidade em campo. Tá? Esse era o primeiro ponto. O outro ponto é a adesividade. Né? A adesividade, o nosso granular utilizado na nossa pesquisa foi gneissico. Então, o Gneiss, pessoal, tá, é conhecido já da literatura, ele possui uma majoritariedade, né, de granulares que tem composição quartzosa, e leia-se quartzo na presença de sílica, né? Então, são materiais extremamente eletronegativos. Quando junta no ensaio de adesividade com o ligante, que tem mais de 80% de carbono na composição e uma valência negativa 4 menos também, né, eletronegativa, quando junta os dois, eles se repelem. Então, normalmente, você tem uma má adesividade. E aí o pessoal costuma colocar doping, porque tem um custo mais barato que colocar uma cal hidratada, por exemplo. O problema do doping, tá, pessoal? Que ele é uma coisa que é uma caixa preta na maior parte dos casos. O fabricante não vai te fornecer, tá, qual é a formulação, né? E você fica sem saber qual é o alcance dessa ligação química que ele trabalha. Então, muitas das vezes, tá, você perde a efetividade do doping ao longo do tempo de uso e muitas das vezes você perde até na volatilização, na usinagem, quando é realizado. Porque o ensaio de adesividade é feito a 40 graus, a usinagem é feita pelo menos aí a 155, 160 graus por baixo, se você não estiver trabalhando com ligante modificado. Então, a discrepância do que você analisa em laboratório para o momento da usinagem é muito grande. E já houve vários estudos que já mostraram que pós-usinagem, tá, vários dopings perderam a sua eficiência nesse sentido. Por isso, a dica é sempre você não trabalhar com doping, salvo raríssimos casos, quando é muito bem conhecida a composição química e como ele se comporta pós-usinagem. Tá? O ideal é que você trabalhe com aporte de cal hidratada calcítica, porque você não vai, mesmo após a usinagem, ter a mudança do comportamento desse material e da composição química, mantendo a adesividade de maneira muito mais adequada. Tá? Então, isso é bem importante, tá, pessoal? Bom, no que diz respeito ao ligante betuminoso, tá, nós escolhemos duas matrizes importantes. Tá? Para o grafo bitume, que é a camada, né, um pouco mais aberta, a gente vai daqui a pouco ver a granulometria, foi o 6085E, modificado por polímero SBS. Já para a mistura asfáltica de módulo elevado, foi escolhido o Raiman, tá? Que é o ligante hoje mais nobre que a gente tem hoje no mercado sendo trabalhado, tá? Em que a modificação do 6085E, para vocês terem uma ideia, é feita com 4% de SBS em média, que é o que o mercado trabalha, e a modificação do Raiman é feita com 7,5% de SBS. Tá? Mas só que para incorporar 7,5% em relação aos 4 comercialmente trabalháveis, houve uma mudança da característica da molécula de SBS utilizada no Raiman, que foi um grande salto tecnológico que esse TED apresentou no termo da escolha da amostra de ligante. E o que chama a atenção, a gente já vai comentar sobre isso, o que chama a atenção desses dois ligantes de partida, tá, é a questão do ponto de amolecimento deles, que é muito elevado, né? Você se comparar com ligantes por penetração, você tem algo muito mais pronunciado do ponto de vista do ponto de amolecimento. Então, 65,4 para o 6085E e 90 graus de ponto de amolecimento para o Raiman. É bastante coisa, né? E aí a recuperação elástica mais ainda, né? Pelo aporte do polímero, né? Do SBS, né? Aumentou bastante a componente elástica do material, chegando a 90% de recuperação no 6085E e a 96% no Raiman. Algo inimaginável se você considerar situações de trabalho com ligante por penetração. Pessoal, só um instantinho, por favor, podia ligar o telefone aqui, tá? Que eu esqueci. Então, aqui, ó, retornando lá.
situações inimagináveis do ponto de vista, né, de ligante por penetração, tá? E por que então, pessoal, foi importante utilizar tanto o ligante comercial 6085E, modificado por SBS, quanto o Raima, modificado com 7,5% do mesmo SBS, só que com uma cadeia polimérica diferenciada, tá? Explico aqui. No ligante tradicional, comercial, modificado por SBS, com 4% de adição, você tem uma estrutura de tribloco, tá? Em geral. Então, essa estrutura de tribloco é estireno, butadieno e estireno aqui. À medida que você vai aumentando, se você aumentar a quantidade de triblocos, né? Ou seja, aumentar de 4 para 5 ou para 6, ou quiser chegar no 7,5% do Raima com tribloco, você vai ter duas dificuldades muito grandes. A primeira de todas é que vai aumentar demais a viscosidade do material. Aumentando muito essa viscosidade, você começa a ter uma falta de trabalhabilidade grande também. E aí, na prática, isso vai ser uma necessidade de aumentar demais a temperatura do ligante para usinar, que vai acabar queimando o ligante, envelhecendo ele antes de ir para campo, e problemas de espargimento, tanto em usina quanto em campo, se for necessário. Então, por conta disso, ele fica um ligante intrabalhável nas condições originais, se você aumentar além dos 4% comercialmente a quantidade de adição de polímero. Já no caso do Raiman, qual é a grande sacada dele? Ele pega, muda a cadeia, o formato da cadeia polimérica que está sendo aplicada, tirando a estrutura de tribloco e mudando a estrutura para dibloco, estireno butadieno apenas. Com isso, o que acontece? Você tira um braço de estireno da cadeia polimérica, diminui a viscosidade do polímero quando adicionado ao ligante, e para compensar essa condição e dar maior compatibilidade do ligante com o polímero, é colocado na ponta da cadeia um ramo de vinil, que é desprezível no tribloco original lá do 4% do 6085E. Qual é a vantagem disso? Ele permite uma melhor compatibilização ou reticulação do ligante o, com o polímero, tornando ele de uma homogeneização mais bem efetiva, mais bem incorporada à cadeia do ligante. Tá? E com isso, você reduz, inclusive, viscosidade e torna a temperatura de serviço na usinagem de bloco com 7,5% semelhante à do tribloco com 4%, com um ganho de elasticidade muito maior. Porque qual é o propósito do polímero quando ele é incorporado no ligante? Nada mais é do que absorver a fração maltênica, que garante a elasticidade do ligante, né, em que a molécula polimérica ela pode absorver até 10%, desculpa, até 10 vezes o seu peso molecular. Então, um ligante modificado com 4%, 6085E, se ele chegar ao máximo da absorção, né, do seu peso molecular, ele vai a 40% de ativação. Com isso, você tem ainda 60% do ligante, que é a matriz dominante. E no Riemann, se eu chegar ao máximo dessa condição de potencialização do polímero, ele chega a 75%. Ou seja, ele tem uma inversão de fases, onde a gente brinca que ele fica um polímero modificado por ligante, e não um ligante modificado por polímero. Tá? Então, só que ele não perde trabalhabilidade, porque ele diminui a extensão da cadeia pela condição de ser um dibloco, não mais um tribloco, diminui essa viscosidade e mais o vinil que torna ele mais compatível com o ligante. Essa é a grande sacada tecnológica das escolhas dos ligantes que nós fizemos. E aí a gente agradece a Kraton, que foi parceira nossa também na questão do fornecimento desses materiais, e da CBB Asfaltos, que fez a modificação do ligante na sua planta como parceira nossa também. Bom, e aqui está a prova do que eu falei para vocês, né? A partir dos ensaios Brookfield, né, que foram realizados, vejo que, ó, nas temperaturas de usinagem há um comportamento muito similar do ponto de vista de viscosidade dos dois ligantes. Tá? Agora, é claro, quando você vai compactar pelo fenômeno da coalescência do ligante, ele começa a ganhar um corpo maior de viscosidade em função do maior aporte de polímero. Tá? E aí, por isso, é necessário que você tenha uma temperatura de compactação, pelo que a gente viu das nossas matrizes, em torno de 10 graus a mais para o Riemann. Tá? E aí, com isso, você consegue ter uma boa efetividade de trabalho. Bom, na caracterização dos materiais ainda foi feito um ensaio com os ligantes de reologia, né? Ou seja, a gente trabalhou na parte de DSR, né? Do reômetro de cisalhamento dinâmico,
com temperaturas de -30 até 80, o que é um diferencial nesse TED, porque geralmente a maior parte dos reômetros disponíveis aí trabalham nas temperaturas positivas apenas, não conseguem estabelecer um comportamento do material em bandas maiores de análise, sobretudo em temperatura negativa, né? E nós fizemos isso aqui, tá? E aí, desses resultados saíram as curvas de representação gráfica, como curva isócrona, isotérmica, plano Colli-Colli, espaço de Black e curva de equivalência frequência-temperatura. No que diz respeito à curva granulométrica, a gente definiu que a curva de grafo-bitume e também a curva de módulo elevado, tá, das misturas de módulo elevado, todas elas foram trabalhadas com base nos pontos de controle da metodologia francesa. Os pontos de controle são esses pontos pretos aqui que vocês estão vendo, que dão a baliza da passagem da curva granulométrica. Isto não é faixa de trabalho, nem faixa limítrofe, tá? Como se fosse uma faixa C, uma faixa A, e por aí vai. Esses pontos de controle foram definidos em mais de 50 anos de análise das formulações propostas pela metodologia francesa, que se você respeitar estes intervalos de passagem, tá, pela tua curva granulométrica, a partir de uma curva contínua, sem descontinuidades, né, como a gente costuma ver no método por tentativa que o Brasil adota, tá, você tem um bom balanceamento da distribuição percentual desses materiais. Tá? E aí você pode trabalhar com diversos tipos de análise de composição. Normalmente, no nosso trabalho aqui, a gente costuma utilizar a equação de Filler-Talbot, tá? Que te permite normalizar os extremos das análises, escolhendo o diâmetro máximo, onde passa 100% da curva granulométrica, né? Dos granulares, e o percentual passante na peneira de menor abertura da série escolhida pelo projetista. Ou seja, a série de peneira não é amarrada em norma, tá? Apenas os pontos de controle para cada tipo de mistura asfáltica e com base nisso, tá? A ideia é que você consiga centralizar o máximo possível a tua curva granulométrica dentro desses intervalos de ponto de controle. Tá? Com isso você tem uma boa garantia de boa distribuição balanceada de todos das tuas frações. Além do mais, tá? Utilizando as equações de Filler-Talbot, a gente trabalha com a discretização dos diâmetros em campo, tá? Ou seja, você trabalha com diâmetro peneira por peneira. Você não trabalha com diâmetros comerciais de brita 1, brita 0, pedrisco e pó de pedra, que é uma amostragem repleta de diâmetros variados e que acabam se sobrepondo numa análise por tentativa, o que gera muito fino na amostra, desbalanceamento, descontinuidade na distribuição, como é que a gente pode dizer, proporcional, e que no final das contas acabam não dando os melhores resultados. Tá? Isso comprovado já em diversas pesquisas já, né? Não só do nosso grupo de pesquisa, como em diversos outros. Inclusive, tá? Me surpreendi positivamente, no outro dia saiu um trabalho do pessoal da FRJ, da professora Laura, um artigo publicado acho que na revista Transporte, indo na mesma linha de um artigo que a gente já publicou no passado, mostrando exatamente, tá, que a metodologia por tentativa, tá, com faixa granulométrica, já não dá mais para se utilizar, porque dá os piores resultados comparados com análises teóricas. Né? E ela nem utilizou o Filler-Talbot. Ela utilizou o método de Bailey, utilizou do tamanho do diâmetro nominal máximo e por aí vai. Tá? Então, a gente corrobora nesse sentido que o método por tentativa não dá mais. Tá? A curva do grafo-bitume, tá? Ela foi baseada num trabalho, tá? Desenvolvido pelo ISTAR, né, da França, junto com o Senegal, aplicado no país Senegal, tá? Para tráfegos intensos e climatologia bem elevada também, né, como a nossa, e foi adaptado no trabalho de Rodrigues, né, do nosso laboratório aqui, e foi um trabalho já desenvolvido e defendido no âmbito do TED. Já a curva de módulo elevado foi uma curva inteiramente desenvolvida no nosso laboratório, né, de DTPAV, tá? E fez parte, né, da dissertação de mestrado do Rafael, que também foi bolsista do projeto, já defendeu, inclusive, há 2 semanas a sua dissertação, tá? Dentro dessa proposta de módulo elevado também. O que fica de interessante aqui dessas análises, pessoal, que ambas as curvas granulométricas, tá? Você consegue calcular a superfície específica dela pela metodologia francesa. Então, a do grafo-bitume deu 11,32 metros quadrados por quilo, enquanto a de módulo elevado subiu um pouco, né, de 12,63 metros quadrados por quilo, com uma diferença de 1,31 a favor do módulo elevado.
Isso é explicado basicamente por isso aqui, pessoal. Se a gente fizer um match, né, uma comparação entre as duas curvas, a gente vai ver que a do grave bitume ela tem menos fino na parte intermediária do que a condição do módulo elevado. Isso é proposital, tá? O grave bitume é uma mistura mais robusta, tá, de granulometria mais aberta, tá? E que permite, né, com que você trabalhe com menores teores de ligante, tá? Em relação ao que apregou o módulo elevado, tá? Ele tem uma estrutura um pouco mais fechada, mais densificada, e ele exige um pouco mais, tá? Por uma questão de natureza da mistura asfáltica de módulo elevado, um percentual a mais do ligante, para que a película de ligante que envolve o granular ela tenha mais robustez, mais espessura, para garantir uma rigidez maior e uma resistência à fadiga mais adequada também, ok? Bom, e já entrando na parte de resultados e discussões, né, que o nosso tempo está correndo aqui, tá? O primeiro resultado que a gente obteve, tá, foi de massa volumétrica real, chamado também do teste Rice, né, na metodologia do SuperPave, né? É o mesmo princípio com algumas pequenas diferenças de metodologia, né? E aonde você vê aqui uma tendência bem importante, tá? Tanto no grave bitume quanto no módulo elevado, à medida que vai aumentando o teor de ligante da dosagem, né, que foi mapeada, você vai tendo o quê? Uma diminuição da massa volumétrica real. Isso é muito fácil de explicar. À medida que você vai aumentando o teor de ligante, aumenta a massa de ligante, obviamente, na composição do traço. Tá? Isso faz com que a densidade real do ligante, comparada com a densidade real do granular, ela é muito menor. Então, quanto mais aporte de ligante, mais ela tende a contribuir para o decréscimo da densidade real do material. Então, a tendência está perfeita, está correta, tá? E com isso a gente seguiu em frente, porque principalmente esse dado de MVR, tá? Ou do Rice Test, né? Ele é fundamental para dado de entrada na prensa de compactação giratória, que mede a habilidade de compactação do material, da mistura asfáltica, no caso. Antes de chegar na habilidade de compactação com a PCG, tá, a gente interpreta rapidamente aqui os ensaios de reologia, aonde a linha contínua é do ligante tradicionalmente comercial, que é o 6085E, com 4% de SBS, e o Raima com 7,5%, né, de SBS, como a gente já explicou ainda agora. Então, é bem possível de notar, tá, se você aproximar bem o teu olho, que até próximo de 20 graus há um comportamento muito próximo entre essas amostras. Por quê? Elas estão no ramo mais frio, então elas tendem a ter uma condição de uma predominância elástica muito grande, e por conta disso elas tendem a aproximar os seus comportamentos. Porém, a partir de 20 graus para frente, tá, sobretudo de 30 graus para frente, você começa a ver o descolamento da curva, né, do Raima em relação à do 6085E, onde o Raima começa a apresentar resultados de módulo complexo, né, de módulo de rigidez, maiores em relação ao 6085E, e a explicação é simples, tá? Porque ele possui o quê? Um aporte maior de polímero, né, que garante uma recuperação elástica maior, logo a componente elástica dele é mais proeminente do que a do 6085E. Então ele tende a apresentar melhores resultados nesse sentido, sem perder trabalhabilidade em relação ao 6085E, tá? Isso é muito fundamental. Então, ele é menos suscetível termicamente e menos suscetível cineticamente. Tá? Mesmo com as frequências mais altas ou menos altas, tá? Mais lentas, em carregamento lento ou em carregamento, tá? Que seja mais rápido, ele tende a apresentar resultados melhores, sobretudo nos carregamentos mais lentos, tá? Que é fundamental para que ele tenha maior longevidade de performance, né? De desempenho. Isso fica muito claro de mostrar agora quando se olha ali o plano Colli-Colli, né? Aonde você vê que na parte imaginária que diz respeito à dissipação de energia, que é a componente viscosa do ligante, o 6085E apresenta resultados maiores em relação ao Raima, ou seja, ele tende a dissipar mais energia, a mesma condição de solicitação do material, o que fica finalmente comprovado nessa condição do espaço de Black, onde o 6085E, né, ele apresenta aqui um retardo, né, ou seja, mais lento, né, na resposta da tensão aplicada em relação à deformação resultante, em relação ao Raima, que apresenta um retardo muito menor. Ou seja, a resposta do material é mais rápida a uma dada solicitação. Então, reologicamente, já se indica que o Raima tem um desempenho superior ao 6085E, tradicionalmente trabalhado no mercado. E por fim, aqui na reologia, né, verifica-se aqui
na curva de equivalência frequência-temperatura, o pessoal do SuperPave gosta de chamar de curva mestra, né? Então, aqui fazendo uma junção, né, uma linearização das curvas isotérmicas, tem-se que o módulo, né, ou seja, a norma do módulo complexo, se apresenta maior, sobretudo nas temperaturas de maior intensidade, para o Riemann em relação ao 6085E, corroborando mais ainda a melhor condição reológica do material, que certamente vai garantir melhor desempenho na prática com a mistura asfáltica. Bom, e aqui na parte de habilidade de compactação, tem-se a prensa de compactação giratória. Então, aqui um esclarecimentos importantes, tá? Se a gente voltar no nosso protocolo aqui, a gente visou uma mistura de módulo elevado de classe 2 e uma de grave bitume de classe 4, as duas mais nobres da metodologia francesa em cada caso, tá? A prensa de cisalhamento giratório aqui, quando você tem uma mistura 0,20, ou seja, de granulometria com diâmetro máximo chegando a 20, né? Nosso caso foi 3 quartos, 19,1, tá? Ela te exige que a 120 giros você tenha no máximo 6% de vazios, enquanto o grave bitume, a 120 giros, no máximo 9% de vazios. Então, aquela historinha de 4% do superpave fixo, tem que tomar muito cuidado com aquilo, porque não é toda a granulometria que vai casar com alto desempenho, tendo só 4% de vazios, tá, pessoal? Isso fica bem provado aqui, tá? E todas as formulações aqui testadas, tá, do grafo bitume, veja que os teores de ligantes são bem baixos por conta da maior robustez da granulometria, ela tem menos fino nos aportes, né, em relação ao módulo elevado. Todas passaram, né, como grafo bitume classe 4 na habilidade de compactação. Todas aqui ficaram abaixo de 9%. Enquanto a mistura de módulo elevado teve uma bipartição de resultados. De 4,54 a 5,18, tá? Você teve aquelas enquadradas como mistura asfáltica de classe 1, de módulo elevado. Enquanto aqui o 5,5 e 5,82 de dosagem cravaram ela como classe 2, tá? Porque elas têm que estar até 6% para serem aceitas como classe 2 e até 10% para serem aceitas como classe 1. Só que tem uma parte muito importante aqui, tá, pessoal? Misturas asfálticas de módulo elevado de classe 1 na metodologia francesa já não estão mais sendo utilizadas hoje nas soluções de dimensionamento, justamente por esse motivo. Como elas aportavam menores teores de ligante e davam um percentual de vazios muito maior, tá? O que acontecia? A película de ligante que envolve o granular ficava muito esbelta, garantindo pouca rigidez em relação às de classe 2 e uma resistência à fadiga muito mais baixa. Então, por conta disso, eles têm abolido das soluções atuais. Isso não sou eu que estou dizendo, foi conversa que eu tive com o pessoal do staff francês, tá? Nesta semana que passou agora, antes do carnaval, tá? E aí me foi garantido que hoje já não estão mais trabalhando com mistura elevada de tráfego de classe 1 para condições de solução de pavimentação, devido a que, durante os experimentos e observações de campo, observaram que o feedback da mistura asfáltica não estava sendo aquele aguardado para a mistura de módulo elevado. Então, hoje só se trabalha com classe 2, tá? Isso é bem importante. Aqui uma outra parte também bem fundamental, tá, pessoal? A gente costuma ver muito no laboratório a turma controlando temperatura de experimento para compactação, usinagem, com base no display da estufa. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Se você controlar pelo display da estufa apenas a temperatura dos teus experimentos, você vai furar resultado. Principalmente em habilidade de compactação, que a prensa de compactação giratória é extremamente sensível a qualquer meio grau de variação. Então, o que for definido como temperatura de trabalho na curva de viscosidade, faça a aferição disso diretamente na mistura asfáltica, como a gente está demonstrando ali. Enterra o termopar nela e mede pela mistura asfáltica. Para vocês terem uma ideia, tem estufas nossas que da estufa, do que está no display para o que está na mistura asfáltica, pode chegar de 8 a 10 graus de diferença. Isso é absurdamente grande para uma análise do comportamento termossuscetível do material. Isso pode aprovar ou reprovar uma mistura completamente, pessoal. Então, muito cuidado, tá? Quando for aferir resultado, afira diretamente no que diz respeito à temperatura do material, tá? Tanto para usinagem quanto para compactação, principalmente. Aqui só um exemplo de quando a mistura asfáltica ela é rejeitada ou ela é aprovada, tá? No ensaio de prensa de compactação giratória.
Tá? Você está vendo aqui no parte da esquerda, tá? Quando ela passa no intervalo pré-especificado, você tem, né, ela aprovada aqui, né, naquela amostra que está sendo analisada. Se você tem ela tocando nas colunas, né, as cinzas aqui dos limites, né, extrapolados para menos ou para mais de uma determinada classe, ela está reprovada. Então, na parte, por exemplo, da esquerda seria a mistura aprovada e na parte da direita a mistura reprovada. Tá? Esse é outro ponto importante que eu queria comentar aqui rapidamente, que se você olhar o escopo da metodologia SuperPave, já se define a dosagem de projeto na habilidade de compactação. Tá? Você fixa aquele 4% e o que for aprovado de teor de ligante ali vai para frente só para que você possa fazer análise de verificação de resultado de desempenho. Mas não tem uma baliza que diga se está bom ou se está ruim. Então, a partir da escolha na PCG para a SuperPave, eu não sei se a minha deformação depois permanente está dentro de um nível aceitável, se a fadiga está no nível aceitável, se a resistência à ação deletéria da água está aceitável ou não. Já prova-se que aquela dosagem é a dosagem que vai para frente e por aí vai. Tá? Isso é extremamente perigoso porque a PCG ela é só o início das análises da habilidade de compactação no momento que ela estiver sendo aplicada no campo. Esse ensaio não tem a capacidade de te dar a plena análise mecânica do material em todos os parâmetros dos fenômenos que ele está sujeito a campo, sobretudo a fadiga. Tá? Aqui no que diz respeito ao Duryea, da resistência à ação deletéria da água, né, é feita uma compactação a duplo pistão, depois é feita uma pré-saturação da metade dos corpos de prova que são considerados para condicionamento em água por 7 dias, né, e ficam imersos lá, e outra metade dos corpos de prova é considerada para a condicionamento a seco. Ambos os condicionamentos acontecem a 18 graus, tá? Por uma questão de método francês, né? Condição de climatologia deles lá, né? Mediana deles lá, tá? Por 7 dias. Então, por exemplo, em geral, você trabalha com 12 corpos de prova, tá? Sendo 6 deles condicionados em água, imersos em água por 7 dias, e 6 deles, né? Condicionados a seco, tá? Com uma umidade do ar controlada, 60 mais ou menos 10%, tá? E a temperatura de 18 graus. Por fim, o que é feito? É feita uma ruptura, compressão simples desses materiais, né, para verificar a questão de perda de resistência. E aí, dependendo da mistura asfáltica, você pode chegar no máximo a 30% de perda. Outras permitem que só se chegue a 20% de perda. Então, nesse nosso caso aqui, se a gente voltar no protocolo aqui, ó, para a teor de água aqui, né, ou seja, ensaio de Duryea, você tem aqui tanto para módulo elevado quanto para o grave bitume, tá? Ambas as misturas permitem até 30% da resistência inicial, tá? De perda. Nesse caso, a gente observa que foi bem menos que elas perderam aqui, ó. Inclusive, a de grave bitume perdeu, né, quase nada, né? Chegou em torno de 5%. A de módulo elevado perdeu um pouquinho mais, tá? Em função dela ser mais densa, né? Então ela tem menos vazios, né? Comunicantes e que permitem um alojamento mais efetivo da água dentro do núcleo da amostra. Então, se conseguir penetrar alguma coisa de água no interstício da amostra, ela também fica mais alojada por mais tempo. Tá? Então, por isso, ela teve um pouco mais de perda do que de respeito à ação deletéria da água. Porém, ambas ficaram bem acima de 70%, tá sendo plenamente aprovadas pelo protocolo francês. E duas coisas importantes ali, tá? Primeiro, a densificação da amostra, que permite uma entrada muito diminuta da água dentro dos vazios da estrutura interna do material, e a outra é que foi feito um aporte na curva granulométrica de 2% de cal hidratada calcítica no percentual passante na peneira 200, né, de cada caso. Então, por isso, né, formou-se um dipolo elétrico com o ligante betuminoso eletronegativo que formou uma blindagem com o naftanato, né, com nafta do ligante betuminoso, fazendo um composto chamado naftanato de cálcio, que ele gera uma blindagem, uma película com uma boa blindagem, uma carapaça sobre o ligante, sobre o granular, impedindo a ação deletéria da água de maneira mais efetiva. Ok? Então, por isso, todas foram aprovadas por este critério ali. E por fim, pessoal, a discussão dos resultados aqui, que eu estou de olho no horário aqui, daqui a pouco o Amaro me chama a atenção ali, tá? É a deformação permanente. Então, na deformação permanente, observem que, vamos voltar no protocolo um pouquinho aqui,
A gente tem que, ó, para mistura de módulo elevado de classe 2, você tem que chegar até 7,5% de afundamento da trilha de roda em relação à espessura da placa inicial. Tá? Enquanto que para grave bitume classe 4, ela pode chegar até 10%. Tá? Então, nesse caso ali, pessoal, após 30 mil ciclos, tá, pessoal? Ambas após 30 mil ciclos, tanto o grave bitume classe 4 quanto o módulo elevado de classe 2. Ambas são elevadas a 30 mil ciclos a 60 graus, tá? Imagina isso. 3 vezes 10 a quinta em menos de 24 horas, ou vamos lá, vamos colocar em 24 horas de ensaio, de maneira contínua a 60 graus. É muita coisa, pessoal. É muita coisa, tá? E é um ensaio muito rigoroso, tá? Tanto que o manual de formulação francês diz: se a tua mistura asfáltica, dentro do protocolo francês, apresentar resultados de deformação permanente compatíveis com a aprovação da mistura asfáltica, ela não vai apresentar esse problema em campo. Tal é o nível de severidade que esse ensaio é realizado. Tá? Então, imagina, você simular em 24 horas, 3 vezes 10 a quinta solicitações, a 60 graus de maneira contínua, a 1 Hz, tá? Ou seja, uma carga quase estática, tá? Aplicada numa temperatura elevada contínua, e que o pavimento não vai estar sujeito a campo a cargas contínuas diretamente, tá? E muito menos a uma temperatura de 60 graus ininterruptamente. Isso por 24 horas. Então é muita coisa, tá? Então realmente se passa nesse ensaio, a tua formulação dificilmente vai apresentar problema em campo, salvo se tiver problemas executivos de trabalho, tá? E aí, pessoal, a interpretação dos dados aqui. Lembra lá, para grave bitume, eu poderia chegar até 10% da espessura da placa, tá? De afundamento na trilha de roda ao final de 30 mil ciclos. Veja só, eu trabalhei com todas as duas misturas asfálticas, como são estruturantes, tá? Elas têm que ser realizadas com espessura de placa de 10 centímetros o ensaio, tá? Conforme a especificação francesa. Então, elas apresentaram aqui a maior dosagem, que foi 4,86% do grave bitume, chegou a menos de 3% de afundamento de trilha de roda. Enquanto a maior dosagem de módulo elevado, que foi 5,82, chegou a 3,38. Então, eles estão muito, as maiores dosagens estão muito abaixo de 10% no caso do grave bitume e de 7,5% no caso de módulo elevado. Tanto que o módulo elevado, mesmo a maior dosagem, não chegou nem na metade dos 7,5% previstos. Então, veja o nível de qualidade dessa amostra aí. Então, pessoal, as explicações aqui são simples, tá? Primeiro de tudo, quando você tem aqui a observação sobre os ligantes, você vê que o ponto de amolecimento desses materiais é muito elevado. E numa situação climatológica cada vez mais crítica que a gente está vivendo no Brasil, você tem que trabalhar com ligantes que apresentem um ponto de amolecimento bastante forte, que sejam cada vez menos termossuscetíveis. Senão a deformação permanente chega muito rápido no campo. Além de mais, ambos têm uma condição de recuperação elástica muito elevada também, o que faz com que respondam rapidamente às solicitações que são realizadas em campo, tá? Sem sentir, né, de maneira muito pronunciada todas essas solicitações que são realizadas a cada ciclo de passagem dinâmica. Tá? Além do mais, eu falei para vocês ainda agora, o ensaio de deformação permanente francês é feito a 60 graus. O 6085 já parte de 65 graus de ponto de amolecimento. E olha o Rayman, 90 graus. Então a termossuscetibilidade do Rayman então é muito pequena quando comparada, né, à do próprio 6085, que já é elevada. Tá? E aí, voltando aqui um pouquinho mais, outra análise é aquela que a gente já mostrou em relação aqui, sobretudo aos passos de Black, né? Que são misturas que possuem, né, ângulos de fase, tá? E condições aqui de módulos, né, de rigidez bastante elevados na matriz do ligante betuminoso, sendo que o Rayman se destaca cada vez mais por ter o quê? Um ângulo de fase muito menor, ou seja, um retardo na resposta da deformação em relação à tensão aplicada, menor ainda em relação ao 6085E nas altas temperaturas. Tá? Como a gente está falando de 60 graus aqui, o que, que a gente tem lá? Ó? Se você observar aqui, ó, até, a dosagem de 5,5%, que é a penúltima maior dosagem aqui do módulo elevado, ele apresenta resultados aqui, ó,
menores do que a maior parte do que está se acontecendo aqui na parte da dosagem do grave bitume. Por que motivo? Mesmo com maiores dosagens, eu tenho menores deformações permanentes do que a maior parte das dosagens, né? Do que até o que vai até o 4,54 aqui. Porque simplesmente, pessoal, você tem um ligante, como eu mostrei ainda agora, menos termossuscetível e que apresenta reologicamente uma resposta menos defasada em relação à tensão aplicada. Então, logo ele tem o quê? Menos termossuscetibilidade e mais rigidez para suportar toda essa condição de trabalho aplicada, mesmo na condição severa contínua da dosagem que foi trabalhada aqui. Então, pessoal, só para mostrar para vocês aqui na prática, né, para não ficar só na palavra, esse aqui é o grave bitume na maior dosagem trabalhada de 4,86, antes e depois do ensaio. Depois de 30 mil ciclos em 24 horas. Olha só como ele ficou. Parece que não passou absolutamente nada, né? Enquanto a maior dosagem, né, do módulo elevado de classe 2, né? Olha lá só como é que ficou. Antes e depois, ó, o afundamento de trilha de roda praticamente imperceptível. É esse tipo de qualidade que a gente quer trazer para o pavimento brasileiro. A gente não quer mais que o pavimento brasileiro não dá nem 1 ano, 2 anos, já está com a trilha de roda bem avançada, trincando por fadiga, nesse tipo de condição ali. Logo, pessoal, concluindo aqui, tá? Algumas situações importantes até esse estágio que foi apresentado. Lembrando que em agosto a gente vai complementar essa apresentação com ensaios do módulo complexo de fadiga das misturas asfálticas aplicadas já no nível 3 e 4 da metodologia francesa, né? Bom, então a matriz pétrea, né, que a gente está utilizando, apesar dela ter excelentes qualidades, tá, no que diz respeito à característica geral, muito cuidado com aquela predominância eletronegativa, tá, que vai dar repelência naturalmente com o granular, né, com o ligante betuminoso, se não for tomada uma providência na dosagem para contrapor esse dipolo elétrico, tá? Em que, como a gente falou ainda agora, o principal é você tentar prever, né, uma condição de cal hidratada calcítica nesse caso, tá, que não vai perder a característica química e não vai ter o risco, tá, de perder o efeito químico dela ao longo do tempo por volatilização ou por perda de intensidade da ligação química, como é o caso de doping, tá? Cuidado com isso ali. Outra questão também é o nível de lamelaridade. Só o índice de forma não te diz nada. Você tem que trabalhar também verificando qual é o percentual de partícula lamelar, tá, ao longo de toda a tua verificação dos granulares. E a amostra tem a boa amostra é aquela que tem a forma, a macrotextura subangular e a microtextura rugosa. Cuidado com esse termo cúbico, tá? Que ele não está adequado, tá? Então muito cuidado com isso e a gente sugere que seja considerado, tá, na especificação de serviço, um granular com no máximo 25% de partícula lamelar na análise, tá? Em cada fração, tá? Brita 1, Brita 0, Pedris, Podped, Brita 1, Brita 0 basicamente, né? Mas no máximo 25% de lamelaridade em cada um deles, tá? Bom, os ligantes selecionados, né, a gente mostrou, tem uma tecnologia avançada, sobretudo o Raima, com a mudança de cadeia química, né, para que se possa aumentar o percentual elástico do material com aporte de SBS, diminuindo a extensão de cadeia de dibloco para tribloco e melhorando a compatibilidade, tá, de homogeneidade com o ligante pela condição do aporte de vinil na cadeia polimérica também. Em relação à cadeia 1101AT, que normalmente é aquela utilizada no 6085E. A curva granulométrica está concebida pela metodologia de Filler-Talbot, conforme foi mostrado para vocês, permite o quê? Estabelecer curvas, né, de trajetória contínua bem balanceadas na distribuição granulométrica, evitando sobreposição de fração, sobretudo na parte fina, fuga de faixa, que é muito comum no método por tentativa, e descontinuidade da curva, que mostra desbalanceamento entre as frações e te dão um intertravamento prejudicado e piores resultados em campo do ponto de vista mecânico. Tá? A gente já tem isso no Manual de Pavimentação Brasileiro, a gente tem que aplicar isso agora na prática. Tá? Essa é outra sugestão que a gente dá para as revisões de especificação de serviço do DENIT também. As misturas asfálticas testadas até o momento, tá, pessoal? A gente já provou aqui para vocês, né? Tem elevado padrão técnico científico, né? Conforme os resultados apresentados, estando enquadrada nas classes mais nobres da metodologia francesa. Isso trabalhando com materiais da nossa realidade brasileira.
Então, o Brasil tem a plena condição de propor padrões de misturas asfálticas de elevado desempenho com os nossos materiais brasileiros aqui, pessoal. Basta que a gente melhore a nossa prática em relação à concepção das misturas asfálticas, desde a granulometria, passando pela escolha do ligante e pelos tipos de ensaios a que elas vão estar submetidas na prática, tá? Bom, e aqui só para uma mensagem final, né? Aqui eu invoco aqui o Jack Nelson, né? Para quem não conhece, ele é o técnico, foi, né, o técnico da seleção americana de natação. Aí ele tem uma frase que eu usei na minha dissertação de mestrado na época que eu acho muito interessante para a vida, né? O acesso ao sucesso está através da mente, né? Então você tem que ter competência pelo que você estuda, pelo que você adquire de conhecimento, e isso, quando compartilhado da melhor maneira possível, bem discutido cientificamente, é a melhor maneira possível. Então, acesso ao sucesso está através da mente. É a mensagem que eu deixo para vocês aqui. Melhorar o nosso intelecto cada vez mais, né? E, por fim, agradecer ao IPR, né? DENIT, IPR, a DPP aí, na pessoa do Luiz Guilherme, Luiz Heleno, né? O Amaro aqui, né? O Galileu, a turma toda aí que dá o suporte para nós, né? Pela retomada do protagonismo rodoviário nacional e pelos investimentos que têm sido feitos no laboratório de pesquisa Brasil afora. Tá? O DENIT toma esse protagonismo novamente no cenário nacional, tá? Que estava sendo muito requerido há longo tempo. A gente parabeniza por isso, espera que isso seja só o começo, que não pare por aí. Era isso aí, pessoal, por hoje.